Você que é topógrafo ou agrimensor, já se deparou com um arquivo no formato NMEA? Você sabia que esse tipo de arquivo é uma das melhores formas de você armazenar seus dados do levantamento geodésico utilizando RTK? Não? Então, vamos conferir agora nesse vídeo, nesse tutorial, algumas características desse arquivo. Então, vamos nessa! Antes, deixa eu me apresentar. Sou Leandro França, engenheiro cartógrafo, mestre em Ciências Geodésicas e Tecnologias de Informação. Também sou especialista no QGIS e autor do plugin LF-Tools. E é o plugin que a gente vai utilizar para explorar esse arquivo, né? Abrir esse arquivo e visualizar no QGIS, tá bom? Então, realmente está muito legal esse tutorial, vale muito a pena para você conhecer um formato que você pode aplicar tranquilamente nos seus levantamentos topográficos e garantir, né, a qualidade dos seus levantamentos, né? Você comprovar a qualidade dos seus levantamentos através desse arquivo, tá bom? Então, vamos nessa, vamos conferir como é que a gente consegue abrir esse arquivo no QGIS. Aqui nessa pasta tem um arquivo aqui NMEA, tá? Vocês podem ver aqui. Esse arquivo é um arquivo de texto comum, né, que você consegue abrir com editor de texto, com bloco de notas, tá? Aqui eu estou abrindo no Notepad++, né, vocês podem ver que nós temos diversas mensagens, né? Essas mensagens são informações do posicionamento GNSS, tá? Se você for verificar aqui, né, vai ter informações relativas às coordenadas, né, as coordenadas processadas, tá? E aqui informações gerais, né, dos satélites. Então, são informações, né, que o órgão que desenvolveu, né, esse formato aberto, né, padronizou para leitura através das máquinas. Então, as máquinas leem as informações eletrônicas e transformam em texto. Tá? A gente não vai compreender, né, lendo isso aqui, extrair uma coordenada de forma fácil. Né? Então, para isso, a gente tem a solução no plugin LF-Tools, né, que a gente vai poder transformar esse arquivo em uma camada de pontos, tá? Então, para isso, nós vamos lá para o QGIS. E aqui no QGIS, nós temos algumas ferramentas que são voltadas para o posicionamento GNSS. Então, uma delas é o arquivo aqui, né, NMEA para camada. Então, é simples demais, né, utilizar essa ferramenta. Basicamente, você vai apontar para esse arquivo que tem a extensão NMEA, tá? E depois a gente vai preencher outras informações, tá? Por exemplo, aqui atributos, né? Então, no caso, você pode, né, selecionar aqui o cinemático, onde ele vai abrir todos os pontos, tá? O estático, então, o estático com solução fixa, então ele vai identificar quais são as melhores soluções e fazer o processamento, né, fazer uma média desses melhores pontos, tá? E o estático aqui com todas as observações, aí entra tanto as soluções que foram boas quanto as que não foram boas, tá? Então, a melhor opção, né, nesse caso aqui, seria o estático solução fixa, mas nós vamos usar o cinemático para que a gente possa ver ponto a ponto processado e fazer uma comparação, né, da qualidade desses resultados, tá? E nós temos também aqui a situação de colocar a altura da antena, tá? Então, no meu caso, no meu levantamento, eu fui lá e anotei, né, a altura vertical, não é a altura inclinada, é a altura vertical, né, do ponto que você marcou em relação, né, à base lá do seu receptor GNSS. Então, no meu caso aqui, foi a altura exatamente de 2 metros, então vou colocar aqui 2 metros. O sistema de referência coordenadas, né? Como eu fiz um posicionamento RTK utilizando uma base que já estava em Sirgas 2000, tá? Então eu vou manter aqui como 4674 Sirgas 2000, coordenadas geodésicas, tá? Então já está padrão aqui, né, no meu QGIS, então não vou alterar nada, tá bom? Por fim, a gente vai clicar em executar. Cliquei aqui em executar, o processamento é bem rápido, tá? Observem aqui que tem um conjunto de pontos aqui, tá? Aqui em cima. Nós temos pontos aqui mais espalhados embaixo e nós temos um ponto isolado, né, aqui nesse canto aqui inferior direito, tá? Pronto. Então, para eu ter noção da questão, né, de distância, a gente pode incluir uma barra de escala aqui no QGIS, né? Então, para a gente fazer isso, a gente pode ir no menu Exibir, tá? Vamos procurar lá em Decorações. E depois a gente vai colocar aqui uma barra de escala, tá? Vai aparecer essa janelinha aqui para vocês e vocês simplesmente habilitam aqui mostrar a barra de escala. E aí a gente vai ter uma noção, né, do espalhamento aqui desses pontos, tá? E vamos entender, né? A gente tem aqui alguns pontos espalhados, tá? Aqui uma distância aqui de 1 metro, né? Então esses primeiros pontos aqui a gente pode selecionar eles, tá? Vou selecionar, vai ficar amarelinho.
e vamos identificar, né, a qualidade desses pontos, tá? Na tabela de atributos, nós temos a seguinte situação, né? Os pontos selecionados são pontos com a qualidade 1, standalone, ou seja, não houve, né, a correção RTK, tá? Então, por isso que eles estão selecionados. Nós temos também aqui os pontos, nesse caso aqui 5, que é um RTK ponto flutuante, né? Selecione ele, vamos ver aqui lá no mapa, que é justamente esse ponto aqui que está isolado, ou seja, não teve uma solução fixa, não houve solução, né, da ambiguidade, ou seja, não teve o melhor resultado, tá? E esses pontinhos aqui que estão agrupados aqui, né, num raio aqui de 2 centímetros, né, considerando aqui que seria um diâmetro, então a metade disso aqui, então os pontos agrupados no raio de 2 centímetros são os pontos com a solução fixa, né? Vamos olhar aqui na tabela de atributos, né? Vamos selecionar eles primeiro, então a gente seleciona, e aqui, né, vamos lá na tabela de atributos, observar aqui são os pontos com a qualidade 4, RTK fixo, tá? Então, para que a gente possa ter o melhor resultado desses pontos aqui fixos, né? Então, você pode, né, aplicar, por exemplo, a média, né, desses pontos, encontrar o ponto central, e daí a gente vai ter, né, os desvios padrões, né, em X, Y, Z desses melhores pontos. Como é que a gente faz? Fazendo uma pausa aqui rapidinho, né? Se você está gostando do que você está vendo aqui na solução apresentada com o plugin LF Tools e você ainda não está inscrito no canal, tá? Então se inscreve agora e ativa o sininho para poder receber notificações de novas soluções que estamos desenvolvendo para vocês, tá? E se você quer se aperfeiçoar ainda mais, então dá uma olhada na descrição aqui desse vídeo, nós temos alguns cursos muito interessantes para você, inclusive, né, envolvendo aqui o posicionamento de GNSS, o levantamento RTK, tá, pós-processado. Então a gente tem um conteúdo muito legal, né, para melhorar o seu desempenho nos trabalhos de topografia, agrimensura em geral, tá? Então vamos continuar aqui no nosso tutorial. Então vamos novamente na ferramenta NMEA para camada, vamos apontar para o arquivo NMEA. E ao invés de deixar essa configuração aqui cinemático, nós vamos escolher a opção aqui estático, solução fixa, tá? E colocar a altura, né, lá da nossa antena, que é 2 metros. Vamos manter aqui o SIGAS 2000 e clicar em executar. Após executado, você vai verificar que tem um ponto aqui central do agrupamento, tá? Inclusive a gente pode alterar a simbologia desse ponto para ficar mais destacado, tá? E vamos verificar, né, a tabela de atributos desse ponto, onde nós temos as seguintes informações, né? Nós temos a informação das coordenadas, né? A média das coordenadas dos melhores pontos. Nós temos aqui também a altitude elipsoidal, altitude ortométrica, ondulação. Nós temos a data de início e fim desses melhores pontos, tá? E nós temos os sigmas, que é mais importante para a gente vai ter, né, os desvios padrões em X, Y e Z, tá? Então a gente tem aqui um desvio padrão de aproximadamente aqui 9 milímetros, né, em X e Y, e o desvio padrão em Z ali na casa ali dos 2 centímetros, tá bom? E o número de observações que foi utilizado para chegar nesse resultado. Bom, então excelente, né? E aí, gostou do que viu? Então realmente é uma solução muito interessante para você comprovar a qualidade do seu levantamento em RTK, tá? Então, muitos dos receptores, ou praticamente todos, exportam o seu levantamento nesse formato NMEA, tá? E olha só, se você gostou, tá? Não esquece de dar aquele like, tá? Compartilha, né? Não guarda só para você, né, essas dicas, compartilha com os amigos, com os colegas, né, o pessoal do trabalho, porque isso aí ajuda bastante a gente, tá? E se você quiser contribuir ainda mais, nós temos um coração, tá? Onde você pode fazer uma contribuição, tá? Um valor que você puder ajudar a gente, tá? Para que a gente continue, né, desenvolvendo soluções gratuitas para você e produzindo material aqui no YouTube para você saber, né, todo passo a passo de como utilizar as ferramentas do plugin LF Tools, GeoIncra e outras soluções que nós estamos desenvolvendo em software livre, tá bom? Então, um grande abraço e aguardo você no próximo tutorial.